Bom, Tudo. queridos alunos, dando continuidade, na verdade, esse assunto a gente já trabalhou, mas é um assunto que é extremamente necessário, tá? O assunto de hoje é figuras planas. Figuras planas, na verdade, são. Nós até estudamos circunferência, tá? Mas a gente vai estudar na sequência algumas figuras planas específicas, porque a gente precisa desse conceito para dar continuidade no nosso assunto, tá? Bom, então o assunto nosso é figuras planas, tá? A gente vai começar com um quadrado, né? A gente já conhece o quadrado, que é uma figura que tem quatro lados e quatro lados iguais, né? Ou seja, se um lado é L, todos os lados são L, legal? E ele tem umas características interessantes. Os ângulos internos deles, no caso, esses quatro ângulos aqui, ó, formam 90 graus. Formam 90 graus. E todos os lados são iguais. A soma de todos os ângulos internos vale 360 graus, é lógico, né? 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Professor, o que eu preciso saber do quadrado? O perímetro dele, que o perímetro é a soma dos lados. Aliás, o perímetro de qualquer figura plana, tá? É a soma dos lados. No caso do quadrado, o perímetro é 4L, porque são quatro lados, 4 vezes L, né? Esse P aí é o perímetro, L é o lado e tal. E a gente também vai ter a ideia de área, tá? A ideia de área, pessoal, é essa parte recheada do quadrado, a parte interna. E junto com a borda, claro, a parte recheada da figura, no caso o quadrado, a gente vai chamar de área, tá? E a área, né, basta você pegar um lado e multiplicar por outro. Então, nesse caso, a área é L ao quadrado. A área é L ao quadrado, certo? Gravem, área é lado ao quadrado, que significa lado vezes lado, bom, enfim, tá certo? Aqui eu vou separar uma questão para vocês, que é uma questão que diz o seguinte, relacionada, claro, ao quadrado. A questão é a seguinte: uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponha que uma formiga de um dos cantos da cadeira andou 3 metros para contornar todo o assento. Qual o valor da área do assento da cadeira, arredondando para uma casa decimal? Olha a pergunta: qual o valor da área do assento da cadeira? No caso, ele quer saber qual o valor da área para uma casa decimal. Então, aí tu já viu que as contas já vão dar números quebrados, números decimais. Tá certo? Eu tenho um quadrado, na verdade, que é a base da cadeira, né? O assento da cadeira é um quadrado, né? Lógico, esse lado do quadrado é determinado pela quantidade de metros que a formiga percorreu, só que, ó, a suposição é o seguinte, que uma formiga, partindo de um dos cantos, vamos pegar um cantinho aqui, da cadeira, andou 3 metros. Então, olha, ela andou 3 metros para dar o contorno no assento. Ou seja, esses quatro lados aqui significam 3 metros. O que tu vai fazer? Tu vai pegar os 3 metros que ela percorreu e dividir por 4 para te saber quanto é que vale apenas um lado. Então, olha, um lado vale 0,75, 4 dividido, aliás, dividido por 4 é 0,75. Então, eu concluo que o lado da minha cadeira, do meu quadrado, é 75. Bom, de posse do lado, eu posso aplicar esse lado na fórmula da área da cadeira, que é, que é o que eu quero. Então, a área da cadeira, L ao quadrado, no lugar de L eu vou colocar 0,75 elevado ao quadrado, 0,75 elevado ao quadrado, eu vou obter o quê? 0,75 ao quadrado, 0,5625 metros quadrados, tá? Aqui está faltando um quadradinho. Depois eu ajeito lá. Veja, pergunta de vestibular, qual é a alternativa correta? Sendo que a área do assento com arredondamento para uma casa decimal. Aí eu tenho 4 casas decimais. E na hora de marcar, eu só tenho uma casa decimal. Qual dessas alternativas é a correta? Ei, se você quer arredondar para uma casa decimal, o primeiro número que você vai eliminar é o 6.
Como 6 é maior do que 5, você acrescenta a resposta, letra B. Repetindo, você quer arredondar para uma casa decimal, então você quer eliminar o 6, o 2 e o 5. O primeiro número que você vai eliminar é um número maior do que 5. Então, quando você vai eliminar um número maior que 5, você acrescenta 1 na frente. Então, a resposta é 0,6 metros quadrados. Próxima figura que nós temos, tá certo, a estudar, é o retângulo, que é uma figura, né? Eu costumo dizer que um retângulo é um quadrado. Aliás, retângulo lembra um quadrado, só que esticado, certo? O retângulo, duas dimensões diferentes. No caso aqui, eu vou chamar de base e altura, mas veja, a maioria das questões não utiliza esse termo base e altura, porque pode ser comprimento, largura, pode ser frente, fundo, certo? Enfim, tem várias terminologias. O que nós muito utilizamos é base e altura, tá? É por conta do padrão que nós vamos estudar nas figuras planas. Então, um retângulo ele tem base e altura, né? Lógico, esse lado de cima é igual ao lado da base e a altura, né, serve para as duas dimensões aqui. Ou seja, um retângulo ele tem essas características, lados paralelos iguais, 2 a 2, no caso, as bases são iguais, as alturas são iguais, né? 4 ângulos internos formam cada ângulo forma 90 graus. E a soma dos ângulos internos vale 360 graus, certo? Eu preciso conhecer. Na verdade, não é conhecer, isso é intuitivo, né? Porque o perímetro é a soma dos lados. Como tu tem dois lados B, então tu tem 2B. Como você tem dois lados H, você tem 2H. Mas não precisa de fórmula, não. Intuitivamente, você já te digo que o perímetro basta você somar os lados. Isso aqui é só para ficar formal e tal. E a área, professor? A área de um retângulo é a multiplicação das duas dimensões. No caso aí, base vezes altura. Tá? Então, a área é base vezes altura. Não custa nada lembrar que a área é região interna. Tá? A área é região interna e o perímetro é a borda. Fechou? Então, é isso a ideia de quadrado. Veja, aqui eu trouxe uma questão para vocês. Vou ler aqui a questão para. Observe a figura seguinte. Notamos que a área de um quadrado é x ao quadrado. E a área de um outro quadrado que representa a área do maior quadrado. Veja, a questão ela é um tanto quanto, e a resposta é algébrica. Pode verificar lá que a resposta é algébrica, uma equação algébrica. Aliás, uma expressão algébrica. Então, ele está dizendo aqui, ó, observe a figura seguinte, um quadrado que é esse bem aqui, olha, esse quadrado aqui, ele tem a área x ao quadrado. E a área de um outro quadrado é 36. Qual é a área do maior quadrado? Ele quer saber a área do maior quadrado. Ó, observando a figura seguinte, certo? Notamos que a área de um quadrado é x ao quadrado. E a área de um outro quadrado menor, certo? Ele quer saber, marca a alternativa que representa a área desse quadrado maiorzão aqui, ó. Tá legal? Então, veja, ele te deu a área do quadrado. Então, tu pode calcular o lado. Sabe, ó, o lado, por exemplo, desse quadrado aqui, x ao quadrado é x. Professor, como é que o senhor sabe disso? Ó, veja, a área não é lado ao quadrado? Beleza. Mas se você quer saber o lado, né? Então, basta passar esse quadradinho aqui em forma de raiz para o outro lado. Ou seja, para saber o lado, basta calcular a raiz quadrada da área. Confere? E aí, ó, a raiz quadrada da área de x ao quadrado, né, é x. Então, o lado é igual a x. Certo? Ou seja, o lado desse quadrado é x. Ó, para ficar mais fácil, desse outro quadrado menor, basta tu calcular, não é verdade, o lado dele, calculando a raiz quadrada de 36. E a raiz de 36 é quanto? 6. Beleza. Logo, esse quadradinho aqui tem lado 6.
Então, ó, veja, essa distância aqui vale x, a outra distância vale x, essa distância vale x e a outra distância vale x. Essas foram as informações que tu teria que ter essa habilidade para te poder resolver essa questão. Veja, pô, se esse lado aqui vale 6, então o lado de cima aqui vale 6, ó, certo? Olha, a distância 6, aqui vale 6. Essa distância aqui vale 6, né? E essa outra aqui vale 6. Ah, o mesmo pensamento tem para esses dois lados aqui, ó. X aqui, então, esse lado aqui vale x. Esse lado de cima vale x também, a parte de baixo vale x. Pode verificar que agora tu tem, na verdade, um quadrado, né? E esse quadrado maior é x mais 6 o lado. Pode verificar, x mais 6. Então, pronto. Aí eu posso o quê? Calcular a área, né, do quadrado, que é o lado ao quadrado, ou seja, x mais 6 ao quadrado. Ó, eu fiz assim, x mais 6 ao quadrado é x mais 6 vezes x mais 6. Aí tu vai fazer a regra do chuveirinho, distributividade lá, lembra? Então você vai utilizar a distributividade para resolver essa questão. Ou seja, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 6, 36. Ó, termos semelhantes aqui, só o 6x. Então, 6x mais 6x, 12x, e o resto não tem como mais mexer, então a área fica representada por x ao quadrado mais 12x mais 36, que é a resposta letra D. Agora nós vamos estudar o triângulo. O triângulo é um pouco mais delicado, porque tem várias versões do triângulo. Aliás, tem 3 versões do triângulo, que são essas versões aí, ó. Versão do triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Tu tem uma versão, esse triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, ele tem, olha, grave isso aí. Esse que tem 2 lados iguais e um lado diferente, ele é um triângulo que tem 2 ângulos iguais e um diferente. É o mesmo sentimento de lados e ângulos, correto? Mesmo sentimento de lados e ângulos. Aqui, ó, 3 lados iguais, né? 3 ângulos iguais. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. E 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. A gente só precisa lembrar do nome desses caras aí. Por exemplo, esse primeiro triângulo aqui é o triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Esse segundo triângulo é o triângulo equilátero, certo? Que são os 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. E o terceiro é o escaleno, que é 3 lados diferentes. Correto? Não posso esquecer dessa ferramenta importante. Abre o bago do teu olho, até coloquei lá. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Grave isso, porque isso é uma ferramenta muito, muito poderosa. Tá certo? Ferramenta muito poderosa. Legal? Então, triângulo isósceles, equilátero, escaleno. Correto? Beleza. Ó, se eu for pensar na área do triângulo, como é que eu faço? Bom, aqui eu coloquei algumas características do triângulo, né? Soma dos ângulos internos, 3 lados. Ó, a altura, veja, a altura do triângulo, essa linha vermelha que eu coloquei aqui para vocês, ela é perpendicular à base. O que significa isso? Que essa altura aqui, em relação à base, ela sempre vai ser perpendicular, ou seja, ela tem 90 graus. Tudo bem? Detalhe, ó, essa altura, eu gostaria que tu observasse ela, não só dentro do triângulo, mas principalmente fora do triângulo. Na hora que tu observar essa figura fora do triângulo, aliás, essa altura fora do triângulo, fica mais fácil, tu observa melhor, certo? Então, veja, um triângulo ele tem a altura, um triângulo ele tem a base, tudo bem? O triângulo ele tem a altura, o triângulo tem a base. Se eu quero calcular a área do triângulo, não custa nada lembrar que a área é a região interna do triângulo, certo? Essa área, né, é base vezes altura dividido por 2. Professor, eu vou repetir com bastante calma. A área do triângulo, um dos modos de calcular a área do triângulo, tá? É base vezes altura dividido por 2. Detalhe, se tu for lembrar da área do retângulo,
é base vezes altura. A do triângulo é a mesma coisa, só que dividido por 2, tá? Ou seja, você tem que identificar a altura, né, identificar a base. E o perímetro, professor, do triângulo? Ó, você vai somar os lados do triângulo. Não confunda, certo? Lados do triângulo com a altura dele, tá? Às vezes a altura coincide com um dos lados, mas não confunda, por favor, tá? Passando esses conceitos bem rápido, a gente vai precisar do conceito do teorema de Pitágoras. Esse teorema é um teorema extremamente forte, certo? Algumas coisas que a gente ensina para vocês da matemática são ferramentas que tu tem que guardar para ti. Teorema de Pitágoras, certo? A equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, tá? Alguns que são básicos mesmo. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo são ferramentas que te resolvem muitos problemas na matemática. Bom, o teorema de Pitágoras, ele é relacionado diretamente com um tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo, certo? É o triângulo que um dos ângulos dele forma 90 graus. Veja, se um dos ângulos forma 90 graus, certo? Então, tu vai ter um lado maior, que tu vai chamar de hipotenusa, tu vai ter outros dois lados que tu vai chamar de quê? De catetos. E a relação de teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Só que, para te utilizar o teorema de Pitágoras, tu tem que identificar a hipotenusa, tá? Por exemplo, aqui tá bonitinho e tal, mas esse triângulo pode estar girado. E geralmente, por exemplo, no Enem, ele vem inerente a figuras. Então, tu tem que saber identificar o triângulo retângulo, certo? Tem que saber identificar o triângulo retângulo. Então, repetindo, triângulo. Eu tenho 3 triângulos diferentes. Triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Tá certo? Triângulo. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Certo? E eu tenho o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Correto? Eu vou deixar uma questão para vocês aqui, rapidinho, enquanto eu só vou observar aqui, olha, uma questão, né, só vou resolver um negócio bonitinho aqui, tá? Então, ó, vou te dar 5 minutos para tentar resolver essa questão e já volto, rapidinho, tá? Tenta aí. Θ mais 30 é igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tá aí tudo bem. Ah, olha uma equação do primeiro grau, de boa. 2θ é igual a 180, o 30 que está positivo passa o quê? Negativo. Poxa, então vai ficar 2θ, na verdade, θ é igual a 150, por quê? Eu peguei 180 menos 30, certo? 180 menos 30, que dá 150, e 2 está multiplicando, passa dividindo. Ah, olha, 150 dividido por 2, 75. Então, o ângulo θ vale 75 graus, professor. Já posso marcar a alternativa correta? Mano, não dá ainda, porque só a letra C não é 75. Vamos achar a área desse triângulo, então. Bora achar a área. A área do triângulo. Vamos deixar o θ bem guardadinho, 75 lá, e bora achar a área. Olha, o que a gente sabe da área? Que é base vezes altura dividido por 2. Pô, de boa, né? Então, a área é base vezes altura dividido por 2. A base é 10, a altura é 12. E 10 vezes 12 dá 120, dividido por 2 é 60. 60 centímetros. Ah, aí tu olha para as alternativas, poxa, pode ser a letra A, pode ser a letra D, pode ser a letra E. Não é, tá faltando perímetro, tem que calcular o perímetro. Olha, professor Dantas, mas o perímetro é 10 mais 12, mais 12, tá aqui o 12, não é verdade? 10 mais 12 dá 34. Então, amigos, pode ser até letra A, letra D e letra E. Ó, qual foi o pensamento, eu acho que do Edito foi esse aqui, ó. Ah, só somar 10 mais 24 mais 24. Aliás, 10, perdão, mais 12 mais 12. 12 mais 12 dá 24, mais 10, 34. Então, o perímetro é 34. Só que o perímetro é a soma dos lados, correto?
Não, isso aqui não é lado, isso aqui é altura. Aí o Wellington caiu na pegadinha do malandro, certo? Vamos deixar, né, a área, aliás, o ângulo θ e a área guardadinha aqui. Bora calcular esse perímetro. Veja, eu preciso do lado, ou seja, esse lado aqui, ó, certo? Por quê que eu preciso desse lado? Porque esse lado é igual a esse, e aqui eu já tenho 10. Então, eu preciso calcular o valor de x. Só que observe, ó, tu está observando esse triângulo que acabou de aparecer aí? Eu vou até tirar, né, novamente, e veja, eu vou imaginar um triângulo, pegando bem do meio do triângulo, maior, e pegando um dos lados e a metade de 10 aqui embaixo. Esse lado aqui, ó, coincide com a altura. Esse lado aí é 12, e esse lado daqui de baixo, manos, é 5, porque é a metade de 10. Correto? Então, repetindo, esse triângulo em vermelho agora, tu tem essas dimensões, 12, porque é a mesma dimensão da altura, e aqui tu tens 5, porque é metade de 10. Como é que eu sei que é metade, professor? Porque esse valor que corta bem aqui ao meio, ele corta o 10 exatamente no meio, coração. Então, 5. O que te lembra isso aí? Olha, professor Dantas, aqui é 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Ah, teorema de Pitágoras, nesse caso, diz que a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. O que vale a hipotenusa? X. E os catetos? 12 e 5. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então vai dar quanto aí? 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. E essa soma aí vai dar 169. E agora, professor, como é que eu faço? X ao quadrado, passo o quadrado em formato de raiz de 169, e é quanto? 13. É que o professor Dantas, x é igual a 13, olha a letra A aqui. Cuidado com essa questão, tá? Porque o θ é 75, a área é 60, e o último valor deu x igual a 13, mas ele não quer, ele quer o perímetro. O perímetro é do azul aqui, ó, tá? É 10 mais 13, mais 13, porque esse lado também vale 13, correto? Então aí tu tem perímetro 10 da base mais 13 mais 13. E aí dá quanto aí? 36, resposta letra E. Olha lá, bonitos. Só me confirma aí, o Wellington, tá vendo uma figura trapézio? Sim ou não? Trapézio. Ele tem umas características interessantes. O trapézio, a gente vai chamar de dois lados paralelos aqui, ó. Ele tem dois lados paralelos, só que esses lados paralelos são diferentes. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um de base maior, outro de base menor. Simples assim. Base maior e base menor, tá? É meio cima, né? Mas a gente vai falar só para identificar mesmo. E outra coisa, o trapézio ele tem também a altura, essa altura aqui, ela forma 90 graus certinho, tá bom? Com a base, sempre ela é perpendicular, tá? Então, essas são as características do trapézio. Dois lados paralelos, no caso a gente vai chamar de base. Os lados não paralelos, que são esses dois aqui, ó, eles não são paralelos, assim, coincidentes. Que a equação que determina a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Veja, se você lembrar da área do triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Confere. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Como tu está lidando com trapézio, tu tem duas bases, a gente vai chamar de duas bases, base maior e base menor. Então, tu vai somar as bases, base maior mais base menor, certo? Vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, a gente vai, na verdade, equacionar a área do trapézio desse formato. Então, basicamente isso, tá? Por exemplo, nessa situação aí, qual é a área do trapézio? Qual a área do trapézio dado na questão? Só para você ter uma ideia, esse trapézio aqui é um trapézio, ele é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui. E não custa nada lembrar que a soma de todos os ângulos internos dele é 360 graus. Tá? Então, quais são os dados que você tem aqui desse trapézio? Base maior, a base menor, e tu tem a altura de cara aí.
E eu quero saber a área desse trapézio. Ora, a área do trapézio, base maior, vezes mais base menor. Base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então, tu tem 6 mais 4 vezes 3, substituindo, obviamente, nos valores de base maior, base menor e altura, né? Dividido por 2. Ah, é só fazer conta aí, né, cara? 6 mais 4, 10. 10 vezes 3 é 30, perdão. E dividido por 2, 15 centímetros quadrados. Tá? Não custa nada lembrar que a área é essa região de parte interna. Tá legal? Região de parte interna. Beleza. E aí a gente chega no losango. O losango, certo? É uma figura, é uma pipa, né? Só que detalhe, o losango ele tem lados iguais, tá certo? O losango ele tem, todos os lados eles são iguais, tá? É diferente do paralelogramo, tá? Que nem coloquei aqui, mas a gente vai estudar aí em umas questões. Os ângulos opostos são iguais 2 a 2. O que eu estou dizendo aqui? Que esses ângulos, por exemplo, esse ângulo formado aqui em cima, nessa ponta, e aqui embaixo, nessa outra ponta, são iguais. Por exemplo, se aquele valor lá for 50 graus, esse valor daqui de baixo vale 50 graus. Né? A mesma coisa com os ângulos na horizontal aqui, ó. Esse ângulo oposto a esse são iguais. É importante a gente identificar isso aqui. E outra coisa que a gente identifica no losango é que ele tem as diagonais, tá? Ele tem a diagonal maior e a diagonal menor, tá certo? Ó, veja, geralmente as diagonais, elas vêm dentro do losango. Mas só que muitas vezes também ela pode vir identificada fora do losango, como eu estou mostrando aqui para vocês, certo? O que tu tem que saber é só isso, é identificar as diagonais. Ele vai ter uma diagonal que é maior e vai ter uma diagonal que é menor. Só você tem um detalhe. Professor Dantas, do meu coração, se as diagonais forem iguais, se tu diminuir essa distância aqui, ó, maior, até D, esse losango aqui vai se tornar uma figura geométrica chamada quadrado. As diagonais são iguais. Porque os lados são iguais. Tu pode verificar, imagina, faz aí na tua mente aí. Achata essa figura aí. Se você achatar essa figura, você vai chegar certinho num triângulo, certo? Então, veja. Se eu quero calcular a área do losango é só a multiplicação das diagonais dividido por 2. Professor Dantas, eu tenho que gravar essas fórmulas, essas equações? Sim. Como é que eu faço? Treinando, resolvendo exercício. Tá? Tu vai resolver exercício e tu vai lembrar que, poxa, se aparecer um losango lá no Enem, tu vai pegar as diagonais e multiplicá-las. Correto? Por exemplo, eu separei essa questão aqui para vocês. Qual a área e o perímetro do losango? Veja, ele quer a área e o perímetro. A área é de boa, porque a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a gente pode fazer de cabeça, né? Diagonal maior é 8, diagonal menor é 6, dividido por 2. Vou fazer de cabeça. 8 vezes 6 dá 6 vezes 8 dá 48, dividido por 2, 24. Correto? Ah, professor Dantas, então a área desse losango, 24, unidade área. Certo. Porque aqui não está dizendo se é centímetro em metro, enfim. É que eu estou vendo o gol do Diego ali. Ó, e o perímetro, professor? Ó, não leve em consideração esse valor aqui que eu estou colocando, porque eu tinha contado com o valor 5 e não alterei para 6. Tá? O perímetro nessa questão aqui, poxa, professor, eu quero saber o valor do lado aqui. Como é que eu faço? Olha aí o que vai acontecer. Você quer saber o valor desse lado aí. Tá? É lógico. Se os lados são iguais, você vai saber o valor de todos os lados. Olha essa observação que você vai fazer. Tu tá olhando para esse triângulo aí? O triângulo vermelho é um triângulo retângulo. Então, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras aí. Porque se aqui embaixo a diagonal maior é 6, significa que aqui embaixo vale 3. E ali em cima, se a altura vale 8, né?
a diagonal vale 8, a metade dessa diagonal maior vale 4. Então, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras. Correto? O teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que lado ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí, ó, 4 quadrado 16 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25, porque está em quadrado, passa em formato de raiz, né? Esse quadrado passa em forma de raiz, né? E a raiz de 25 é 5. Logo, o lado desse losango é 5. Mas como você tem 4 lados, você quer calcular o perímetro, você soma os 4 lados, no caso, 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá um total de 20 unidades de comprimento. Então, a área desse losango aí é 24, não é esse 20 aí, porque eu contei errado, tá? A área do losango é 24, tudo belo? E o perímetro dele é 20, tá certo? Um minuto para te resolver essa questão do Enem aí. Um minutinho. Eu vou ler para ti. Professor, questão do Enem, um minuto, não é 3, não. Ó, em um canteiro de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulo, e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcações no chão, no plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, certo? Então tá aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo formado pelo ponto A, pela estaca A, estaca B e estaca C, né? E esse M aqui, ó, esse N e esse P são pontos médios. Ponto médio de A e B é o P, o ponto médio de B e C é o M, e o ponto médio de A e C é o N, como diz aí a hipótese da questão. Certo? As regiões demarcadas pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto, essa região que está cinza aí. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a... Aí, ó, ele quer saber a relação dessa área cinza com o triângulo CM, triângulo ABC, enfim. Como é que você faria essa questão? Essa área corresponde à mesma área do triângulo AMC. Vamos fazer essa hipótese. Essa área cinza é a mesma área do triângulo AMC. Vamos fazer o triângulo AMC. AMC. Será que corresponde à mesma área? Ou seja, eu estou imaginando um triângulo aqui, isósceles, obviamente, e eu estou calculando. Ó, veja, quando eu vi a resolução dessa questão, ela é bem complexa, a resolução dessa questão. Mas, ó, se o P e o M são pontos médios, tá certo? Esse P e M são pontos médios, eu posso dizer o seguinte, veja, posso dizer, e MN também, né, são demarcações iguais, e a distância M e N é igual à distância PA, então posso dizer o seguinte, ó, eu posso afirmar que eu tenho, na verdade, o quê? Uma reta paralela ali, ó, de P a M. E aí, ó, eu me formei esse triângulo MBP. Esse triângulo MBP, se tu reparar bem, ó, é esse triângulo bem aqui, ó. MNC. Triângulo MB. Na hora que tu cortar aqui, encaixar ele aqui dentro, vai dar certinho. Legal? Eu posso fazer isso também, ó. Eu posso fazer um corte de M a A. Veja, na hora que eu fizer um corte de M a A, né? Eu vou formar 2 novos triângulos. O triângulo APN e o triângulo AMN. Ah, professor Dantas. Então aí já fica mais fácil de verificar. Por quê, ó?
essa área bem aqui, ó, cinzentada, forma 3 triângulos. E se tu reparar bem, ó, esse triângulo aqui é igual a esse. Por que que é igual, professor Dantas? Porque é um triângulo isósceles aqui, o MAP é isósceles, confere? Ah, se ele é isósceles, e eu cortar bem aqui no meio, eu tenho 2 triângulos iguais, esse igual a esse. E esse triângulo é igual a esse, tá? Ou seja, o triângulo PAM é igual ao triângulo ANMN. E o triângulo AMN é igual ao triângulo MNC. Então, eu posso concluir que a resposta é a área acinzentada corresponde ao triplo dessa área MNC. Então, a resposta é letra E. Professor Dantas, eu nunca no Enem ia observar essa questão desse modo aí. É verdade, né? Essa é uma resposta intuitiva, tá? Mas como aqui é ponto médio, por exemplo, essa distância aqui é igual a essa distância aqui é igual a essas duas distâncias aqui são iguais também, tá legal? E aí tu vai concluir lá futuramente PA. E aí pronto, aí tu mata a questão. Tá? Mas a dica que eu dou é tentar observar dessa maneira aí. Legal? E aí, ó, como terminou nosso horário, eu tenho, nesse slide aqui, eu ainda tenho algumas outras questões, tá? Por exemplo, da figura aí, qual o valor da soma das áreas W e Z? Nesse caso aqui, a soma das áreas W e Z. Você vai precisar calcular a área W, a área Z, tá certo? E somá-las vai dar uma dessas alternativas aí. A área W, a área Z. Uhum. E essa questão dá até para fazer pelo aquele outro sentimento que a gente fez anteriormente. Aí tu faz esse formato aí, tudo bem? E aí eu guardei mais umas outras questões para vocês aqui, também para você treinar, tá? E um pensamento no final da aula, que diz o seguinte: convém evitar 3 acidentes geométricos na vida: círculo vicioso, triângulo amoroso e a besta quadrada. Quem tem ouvidos, ouça.